esteja sobre todos nós. Amém? Mais uma quarta-feira onde nós podemos estar juntos, mesmo estando um pouco distante uns dos outros. Quero lembrar que nós temos o álcool ali na entrada, o álcool em gel, né? Na hora de ir embora, nada de abraços, né? Apenas cotoveladas, no bom sentido, né? Também esse culto vai ser mais uma vez, vai ser gravado e vai ser disponibilizado amanhã no grupo da igreja de WhatsApp, para quem não veio hoje, poder então assistir, né, o culto de hoje, amanhã pelo YouTube. Quero agradecer ao nosso Deus por sua vida, né, pelo que Deus tem proporcionado para nós durante esse período estranho, né, 5 meses, aí, se eu não estiver enganado, onde nós passamos do temor, da aflição, para a confiança e para a esperança, tá? E a gente tem visto que o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, tá? Quem não estava quarta-feira, quem ainda não tem um pouco da noção do que está acontecendo, nós gastamos cerca de 20 mil reais entre forro e luminária, né? Só essas luminárias foram R$4.500, cada uma delas custa R$450 e estão pagas. O fogo está pago, né, Britosa? Só que falta agora esse serviço que fizeram aqui, que não sei quem fez, né? Eu só quebrei, né? Nós estamos modificando, tiramos o piso, vamos utilizar aquele piso que eu nunca sei o nome daquilo. Vamos utilizar lá embaixo, na classe MCM, na sala da MCM, na sala do gabinete pastoral, e nós vamos colocar piso cerâmico aqui. E aí já fizemos esses buracos aqui para colocarmos as caixas de subwoofer, né? São aquelas caixas que é o correto elas estarem aqui embaixo. Tudo isso visando a melhora. Se você percebeu, hoje fez um dia de calor bastante quente, ficou fechado aqui dentro e aqui não está quente. Né? E a gente tem visto, subo à tarde aqui, está quente, mas não aquele absurdo que era antes. Então nós temos visto que o fogo está funcionando e funcionando muito bem. Conforme nós vamos vendo aí a questão das ofertas, levantando dinheiro, nós vamos comprar o piso e aí nós vamos marcar para nós virmos aqui colocar o piso e terminarmos alguns retoques. Temos alguns retoques na parede, pintura, e a instalação dos 3 ventiladores que nós vamos colocar deste lado. Deste lado nós não vamos mais ter ventiladores, e depois então nós estamos preparando tudo isso para no futuro a gente ter um ar-condicionado aqui, tá? Para ficar bem gostoso, bem fresquinho, com a Marina e a Cris e mais algumas irmãs com blusa de frio, né? Talvez nós vamos ter um guarda-roupa com blusas ali, porque as irmãs vão sofrer no frio. Tá? Isso tem acontecido nesse período de pandemia, 5 meses, onde a aflição, o medo, né, tentou tomar conta do nosso coração, e na verdade Deus foi muito bom para conosco, bom com a gente aqui, né, e nos abençoou de tal forma que eu fiquei impressionado diante de tudo que estava acontecendo, e mesmo assim não faltou nada. Nós continuamos nessa situação, continuamos nessa pandemia. Nós estamos tentando terminar isso aqui o quanto antes para voltar aos cultos presenciais de domingo também, para que a gravação seja feita aqui e também o culto aconteça. Posteriormente, quando passar tudo isso e a igreja puder se reunir por completo, nós continuaremos transmitindo os cultos ao vivo de domingo à noite. Temos recebido várias pessoas que entram em contato, pedindo oração, pedindo ajuda, né? E hoje, inclusive, vou receber um rapaz aí para conversar com ele. Ou seja, tudo isso fruto da transmissão ao vivo, tá? Então, Deus é digno de ser louvado. Por isso eu quero pedir para que você abra em Neemias capítulo 9. E é interessante, Neemias. Você deve saber muito bem do que se trata o livro de Neemias. Do que se trata o livro de Neemias mesmo? A reconstrução dos muros, né? Esdras trata a volta do povo do exílio, as primeiras famílias.
E agora Neemias trata exclusivamente sobre a construção dos muros. E aí, a partir do verso 5, você vai ver um homem aí chamado, né, Petaias, tá? Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneia, Serebias, Godias, Sebanias e Petaias disseram. Ou seja, esse grupo aqui de levitas chamaram o povo, conclamaram o povo, porque Deus havia feito algo maravilhoso entre eles. E eles dizem assim: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Se você ler o capítulo 9, você vai ver então que é esse chamado desses levitas para que o povo bendizesse o Senhor. Bendizer é falar bem, é falar das coisas que Deus tem feito. Nós estamos bendizendo o Senhor neste momento, quando nós estamos falando das coisas que Deus tem feito. Mas aqui os levitas, eles vão mais além do que nós, porque eles falam que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o céu dos céus e os elementos, é Ele que controla todas as coisas, deixando muito bem claro aí que toda a criação foi feita por esse Deus, e é por isso que Ele é digno de louvor e de adoração, de ser bendito eternamente. Que nós possamos então, através desse culto, bendizer o Senhor, louvar e adorar o nome do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Reconhecemos a Tua boa mão sobre nós. Se não fosse assim, ó Deus, de longe nós teríamos reparado e reconhecido que nós não somos nada, porque só a Tua mão, a nosso favor, é que faz com que as coisas aconteçam. Tudo isso que nós acabamos de falar, ó Deus, é a providência, é a ação do Senhor a favor de nós, a favor desta igreja da qual o Senhor compraste, do qual o Senhor salvaste, a qual o Senhor lavaste. Obrigado, a Deus, por esta noite aqui, que cada um de nós, ainda que tenhamos algumas dificuldades, alguns problemas, ó Deus, e nós estaremos confiando nisso nas Tuas mãos através da oração, mas que o nosso coração também possa estar cheio de gratidão, alegres em reconhecer que o Senhor é quem tem feito tudo isso a favor de nós. Obrigado, ó Pai, que o nome do Senhor seja honrado e louvado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Se você olhou o versículo ali, você vai perceber que mesmo sem o conhecimento astronômico que nós temos nos dias atuais, os levitas dizem que Deus criou o céu e o céu dos céus. Reparou nessa afirmação? Ou seja, sem aquele binóculo, né? Não é binóculo, como chama aquele, Gustavo? Não, aquele grandão. Telescópio, sem nenhuma nave ter ido ao espaço, sem nada de nenhuma dessas descobertas. A palavra de Deus diz que Deus não apenas criou esse céu, que é o céu que eu e você nós estamos vendo. Todos os dias nós vemos o céu aqui, tanto de dia como de noite, mas o céu dos céus a gente só consegue ver por causa dos telescópios, por causa das imagens do espaço. E o escritor, os levitas, eles estavam dizendo que o Senhor havia criado o céu dos céus, todos os elementos que existem no espaço. Depois tem gente que ainda duvida da inspiração da palavra de Deus. Graças a todos, convido todos a se colocarem em pé para nós estarmos adorando a nosso Deus.
Vamos começar cantando O Teu Nome Exaltarei, que nesse momento você possa estar louvando o nome do nosso Deus. O Teu nome exaltarei, o prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. O Teu nome exaltarei, o prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, o teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o prazer é te adorar. Agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, o teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, o teu trono até a cruz, a dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Se não for para te adorar, por que estamos aqui nessa noite, né? Vamos estar entoando mais esse louvor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, quem sou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, quem sou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar
damos graças, Senhor, por esse dia, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, onde podemos, Senhor, estar cantando louvores a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esse culto, Senhor, abençoando a mensagem, Senhor, que será trazida, Senhor, que tudo que for feito seja para o Teu louvor, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Essa oração que faço em nome de Jesus. Vamos deixar lá Coríntios por enquanto e vamos para Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Paulo está chegando no final aí da terceira viagem missionária. Eu assisti uns vídeos, irmão, no YouTube. Tem tanta coisa ruim nessa internet, mas tem tanta coisa boa que nós encontramos na internet. E assistindo uma aula, né, voltei a ser aluno, e assistindo uma aula de um pastor falando sobre as viagens missionárias, usando o quadro. Depois ele estava falando sobre a linha de Abraão, né, os seus dois irmãos, né? Você sabe o nome dos dois irmãos de Abraão? Quem que Jacó teve que trabalhar lá por causa da filha? Não é Labão? Labão é o quê? Labão é irmão de Abraão, né? Jacó casa com a sua prima, né? De segundo grau, mas era prima de Abraão, prima de Jacó. Então você olha ali, ele explicando tudo aquilo, e eu ficando maravilhado com aquilo tudo, e ali mostrando e apresentando. E quando apresenta Cristo como alvo final de tudo aquilo, aí que eu fico satisfeito, porque aí eu sei que realmente foi uma mensagem, foi um ensino completamente cristão, totalmente bíblico, tá? Se não apresentar Cristo, não é nem sermão. Atos capítulo 19. E aconteceu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então eles lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 vezes falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho, diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Cefa, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros
e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu, em seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. É interessante os detalhes que Atos narra. Você deve se lembrar que eu disse que Atos não se deve fazer o quê? Segundo o livro de Atos, doutrina. Apesar de estar cheio de doutrina para lá e para cá, você não pode fazer doutrina a partir do livro de Atos. Por que não? Porque o livro de Atos é um livro histórico. Você tem que compreender esse livro, né, por meio com uma ferramenta chamada história. Se você for lá com a ferramenta doutrina, não dá certo. E aí você acaba fazendo besteira na sua interpretação. Você deve ter visto ali que havia alguns discípulos, ou seja, pessoas que haviam ouvido falar de Jesus e haviam até sido batizados no batismo de João. E aí Paulo fala que o batismo de João era batismo de arrependimento, preparando o povo para receber aquele que viria, que é o próprio Jesus. Tá? Então, Paulo chega ali e vocês nunca ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Vocês nunca ouviram? Não, nós nunca ouvimos, nem sabemos que tem esse Espírito Santo. E aí Paulo então batiza eles em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aí depois então, quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles discípulos, e orando por eles, então eles recebem o Espírito Santo e eles passam a falar em línguas, tá? E a profetizar. Tem gente que faz doutrina disso aqui, porque existem 2 batismos. Você precisa ser batizado e depois ser batizado pelo Espírito Santo. O problema é que aquele primeiro batismo ali, eles não eram crentes em Jesus, eles não eram convertidos, eles haviam passado pelo batismo de João. E o batismo que nós realizamos não é batismo de arrependimento. Ninguém se arrepende ali dentro do tanque, né? O batismo que nós realizamos é a ordenança visível daquilo que já aconteceu com a pessoa, né? Aquela pessoa que foi batizada nas águas é porque ela já está professando que ela pertence a Cristo. O grande detalhe aqui é que quem conhece a Cristo tem uma transformação. O texto está cheio de transformação aí de pessoas que tiveram uma experiência com o Evangelho, pessoas que tiveram experiências com o próprio Jesus e com o poder que há no nome de Jesus, e teve então essas experiências. A primeira experiência que você nota aqui foi algo visível. Tá? As pessoas viram, elas presenciaram essa transformação. Aqueles discípulos, cerca de 12 discípulos, estavam ali, né, na cidade, e mesmo chamados de discípulos, eles não haviam passado pelo novo nascimento, eles não haviam passado, né, pelo batismo, né, aquele batismo que simboliza que realmente eles são crentes em Jesus. O que isso significa? Que todo aquele que tem uma experiência com Jesus, haverá uma transformação visível. Não é apenas aceitar uma ideia, não é apenas aceitar uma religião. Aqueles discípulos eram religiosos, eles eram judeus, eles estavam ali sendo discípulos de Cristo, só que eles não conheciam a Cristo, eles já estavam ali aprendendo de Cristo, mas eles não sabiam de Cristo, nem sobre o Espírito Santo. Então, quando Paulo chega para eles e faz esse questionamento, está deixando muito claro que é necessário que eles estivessem passando por uma experiência com o próprio Deus, com o próprio Espírito Santo ou com o próprio Jesus. Então, todo aquele que tem uma experiência de salvação, o sinal é notório. E o sinal notório para esses 12 aqui foi qual? A manifestação por meio dos dons de
línguas e também pela manifestação do dom de profecia. No meio batista isso chega até causar uns calafrios, né? O problema é quando nós enfatizamos esse tipo de coisa como sendo uma prova real de alguém que foi realmente convertido. Lembrando que a conversão dele se deu quando Paulo explicou sobre Jesus e sobre a necessidade então de crer em Jesus, e aí então eles foram batizados para demonstrar que eles eram salvos. Paulo impõe as mãos e eles então recebem o Espírito Santo, ou são batizados, com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, e ali então há uma manifestação visível de que agora eles também haviam experimentado o dom do Espírito Santo. Isso durante todos os séculos aconteceu em algumas vezes e outras vezes não aconteceu. Até hoje pode acontecer em algumas circunstâncias e outras circunstâncias não acontece nada. Eu, por exemplo, nunca falei em línguas. Eu não tenho dom de línguas, tá? Talvez você tenha. Tinha certa pessoa que dizia: não, eu tenho dom de línguas, mas eu oro em casa sozinho. Tá, ok, está ótimo, está obedecendo o que a palavra de Deus diz, porque se não tiver intérprete, fique quieto, se cale, porque tem que ter a interpretação na igreja. Então você percebe nesse texto uma manifestação visível, uma transformação visível de alguém que conheceu a Cristo Jesus. Depois você vai ver aí, depois desse fato, desses 12 que foram batizados, desses 12 homens ao todo, você vai perceber que ele então, Paulo, entra e começa a falar, argumentando e provando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E onde que Paulo entrava? Qual era o costume de Paulo? Onde ele ia? Ele chegava na cidade, o que ele ia conhecer primeiro? A sinagoga. Ele ia conhecer a sinagoga por quê? Porque a sinagoga, quem frequentava era judeu, e judeu ou simpatizante dos judeus, que são aqueles gentios que passam a adotar a fé judaica como parte de sua vida, de sua religião. Então, muitas sinagogas você encontrava judeu e gente não judeu ali participando. Então, Paulo entrava ali e começava a falar de Cristo. E Paulo, muito provavelmente, era um grande pregador expositivo, e aí ele começava ali desde Abraão, e começava a explicar. E quando ele chegava em Cristo, e que Cristo é simplesmente o suficiente para a salvação, e que aqueles judeus precisavam se converter, aí então começava a levantar alguns líderes, começava a levantar pessoas, e normalmente acontecia o quê? Expulsava ele de dentro da sinagoga. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano. Você percebe que na escola de Tirano, ele leva quem lá para a escola de Tirano? Quem ele leva? Veja lá o versículo 9. Quem ele leva lá para a escola de Tirano? Ele leva os discípulos, aqueles mesmos 12 que haviam ali se convertido logo de início, no capítulo 19. Muito provavelmente outros que se converteram durante o período que ele ficou ali pregando, na sinagoga, durante cerca de 3 meses. Alguns discípulos então foram com ele, e ele levou então para essa escola de Tirano, e na escola de Tirano ele fez o quê? Ele ensinou durante 2 anos, olha só. Então ali na sinagoga ele fica 3 meses, ele argumenta, ele defende que Jesus é o Cristo. E a partir então, quando aqueles começam a falar mal do caminho, começam a levantar contendas, ele pega os discípulos, ele pega aquelas pessoas crentes e leva para essa escola de Tirano, e lá nessa escola de Tirano ele vai ensiná-los por 2 anos. E aí você vê um outro detalhe também, que alguém que se converte, alguém que tem uma experiência com Cristo, significa que ele precisa aprender de Cristo. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce já com toda a capacidade intelectual. Ela vai se desenvolver, ela vai aprender, e isso é necessário porque com o aprendizado essa pessoa passa a se tornar adulta, passa a amadurecer. Nós falamos isso no domingo, que há necessidade de amadurecimento. Esses homens puderam ter uma experiência de salvação visível,
ninguém questionava a conversão deles, porque eles haviam recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo era certeza na vida deles por causa da manifestação do dom de línguas e da manifestação das profecias, do ato de profetizar. Profetizar aqui, irmãos, é falar sobre as grandezas de Deus, é como se fosse um louvor, com muita euforia, falando das coisas de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer. Não é nada de profecia, porque fulano vai casar com ciclano, agora você vai ter um emprego novo, você vai alcançar aquele carro novo que você está sonhando, nada disso. A profecia ali era profetizando, falando as coisas a respeito do que Deus é, do que Ele faz, daquilo que Ele podia fazer ainda. Tá? Então era notória a transformação desses homens. Mas mesmo com toda essa transformação, mesmo com essa experiência, eles precisavam crescer, eles precisavam aprender mais de Cristo. E é por isso que nós falamos sempre que quem é crente, ele precisa frequentar o quê? Qual é o nosso mecanismo, né? Na nossa igreja e tantas outras igrejas, né? Não é algo nosso só, mas é várias igrejas. Algumas têm descartado isso e colocado de lado. A escola bíblica dominical, nós ensinamos os adultos, nós ensinamos os jovens, nós ensinamos as crianças, até os menorzinhos, né? Os bebezinhos já começam a frequentar, né? Não sei se as mães e os pais querem que vai logo lá para a classe para poder ficar livre aqui, né? Mas logo cedo eles já vão ali, e aí a gente vê uma Lara da vida, né, Vilane, falando coisas ali, e aí você fala, que bonitinho, né? Se você não tivesse levado essa criança, se não tivesse ensinado ela provavelmente estava dançando, não é da época deles, né? Na boquinha da garrafa, é nossa época, né? Estaria dançando qualquer funk aí, qualquer coisa, porque criança aprende isso mesmo. Então por isso que a necessidade de ser ensinado. E todo aquele que tem uma experiência com Jesus, ele também precisa aprender de Jesus. Então, por isso que é necessário, tá, esse aprendizado, porque todo aquele que conhece Jesus precisa conhecer mais a Jesus. Não dá para ficar, né, apenas no momento ali da conversão. O próprio apóstolo Paulo, depois daquela experiência de conversão, depois de ele ter levado lá na rua direita, né, entrado na casa de Barnabé, se eu não estiver errado, de ter Barnabé ter orado por ele ali, dele ter recuperado a visão, dele ter podido contar sobre as maravilhas do Senhor, mesmo assim ele precisou passar pela escola bíblica dominical, ele precisou aprender do Senhor, ele precisou ser ensinado, e foi isso que aconteceu. Paulo foi aprendendo, e ele se tornou depois esse grande professor, esse grande discipulador, apóstolo, que foi ele. Então, porque ele aprendeu. Tá? Então, todo aquele que se converte, todo aquele que tem uma experiência com Cristo, tem uma transformação visível. Há uma transformação, a pessoa muda, a pessoa ela muda o seu jeito. E todo aquele que se converte vai ter que necessariamente aprender mais de Cristo. E querer aprender de Cristo é um dos sinais, né, evidentes de que realmente a pessoa conhece a Cristo, conheceu a Cristo, e por isso que ele está ali aprendendo mais do Senhor. Quando você vai um pouquinho mais para frente, aí Paulo então vai pregando, as pessoas vão se convertendo, muita gente vai se convertendo. Existe ali alguns judeus exorcistas ambulantes, e esses judeus exorcistas aí, né, no versículo 13, era o filho de um judeu chamado Seva, que era um dos principais sacerdotes, ou seja, os filhos eram filhos de gente importante dentro do judaísmo, dentro da sinagoga. Falava desse camarada aqui, falava, não, eu conheço o Seva, eu também conheço seus filhos. E ali então ele vai, né, eles vão ali expulsar um homem que está endemoniado, vai expulsar o espírito ali, né? Tem crente que morre de medo de demônio, né? Morre de medo, fica, e se ele partir para cima de mim? Irmãos, aqui está um exemplo claro, ele só parte para cima de quem não é crente. Quem é crente não tem perigo, não tem problema. E aqui então, esses homens foram lá e foram expulsar. Eu expulso, né, no nome de Jesus? Não. Eu expulso no nome de Jesus, a qual Paulo prega. Qual foi a resposta
demônio? Eu conheço Jesus, eu sei quem é, e também conheço a Paulo, mas vocês eu não conheço não. E ali então aquele homem possesso parte para cima desses 7 homens aqui, 7 filhos de Seva, dá uma surra bem dada, a tal ponto de eles ficarem o quê? Nus, tá? Rasgaram então as roupas foram rasgadas, eles apanharam e apanharam feio, de um só, 7 apanhou. Tá? Então você vê a força aí que o demônio tem. E ali então, eles ficam aí nessa circunstância, nessa situação, e a história meio que fica no ar, né? O que aconteceu? O que nós podemos olhar para essa parte do texto é de que quem tem uma experiência com Cristo, conhece quem é Cristo, sabe quem é Jesus, não vai na capacidade, não vai no seu próprio poder. Esses homens eram judeus exorcistas, até é interessante isso de falar que existiam exorcistas entre os judeus, tá? E quando Jesus fala que sobre esta pedra, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, os historiadores chegam a afirmar que ele estava num local e ele apontou um local onde os judeus tremem até hoje, eles morrem de medo por causa daquele local, porque era um local onde se sacrificava criança a Moloque, seria a nossa Umbanda, seria os nossos centros espíritas, aquela coisa pesada. Então você, não posso passar lá em frente porque lá me assusta. E lá então eles morrem de medo até hoje. Jesus falou assim: até isso que mais assustam vocês, a igreja prevalece sobre eles. Não há força maior do que a força que está na igreja, porque a igreja conta com a força que há no nome de Jesus. E esses judeus aqui, então, eles tinham essas práticas de exorcismo, só que numa circunstância dessa, né, eles acabaram se dando mal. Por quê? Porque eles foram ali sem conhecimento, sem ter uma experiência com Cristo, foram lá tentar fazer algo que eles poderiam ter visto em Paulo, poderiam ter visto em outras pessoas crentes que faziam isso, e acabou então, né, levando uma surra. Isso prova que quem tem uma experiência com Cristo sabe muito bem a quem ele serve, ele sabe muito bem quem é Jesus, e com toda a autoridade que há no nome de Jesus, não é na autoridade nossa, não é na autoridade pastoral. O pastor não tem mais poder do que uma criança. O que dá a diferença é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, a autoridade que foi nos colocada sobre nós, cada um de nós. É nessa autoridade que nós podemos enfrentar até as hostes demoníacas e sairmos vencedores, porque Jesus tem todo o poder. Então, quem se converte, quem tem uma experiência com Cristo, também tem esse tipo de experiência e prova e experimenta deste poder. Quando você vai um pouquinho mais para frente, vai ter a menção de homens ali daquela cidade vendendo seus livros, confessando as suas práticas. Irmãos, se a Bíblia tivesse anotado aí nesse texto, nesse trecho, todos os pecados mencionados, talvez seriam muito piores, né, do que os pecados que nós ouvimos nos dias atuais. Talvez seriam aqueles pecados, as práticas imorais, né, que deixariam a gente de cabelo em pé. O texto diz que muitos que haviam crido vinham confessando, versículo 18, e admitindo em público as suas práticas. Você lembra de um homem pequenininho que subiu numa árvore para ver Jesus? Você lembra o nome dele? Zaqueu. Você lembra como foi a confissão de Zaqueu? Ele chegou para Jesus e falou: Jesus, é o seguinte, se eu tiver feito alguma coisa disso, vou dar um jeito e tal. Não, foi em público. Foi interessante ali. A transformação daquele homem foi tão forte. Misael, quer aprender lá?
foi tão forte que aquele homem se confessou diante de Cristo, mas em público, dizendo: se eu fiz alguma coisa errada, eu vou consertar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Esses homens passaram a confessar os pecados, as práticas que eles haviam feito e que era conhecido da população. Só que agora eles estavam confessando de que eles eram pecadores mesmo. Isso mostra o quê? Que quem tem uma experiência com Cristo não tem nenhum problema em confessar: não, eu fui pecador mesmo, fui pecador e Cristo me salvou. Tá? Isso não está ensinando a igreja que devemos confessar o pecado. Qual que é o pecado? Vamos ter uma sessão de confissão de pecados no dia de hoje. Não, não é isso. O que aqui está dizendo, o que está mostrando aqui, que aquelas pessoas, com aquelas práticas imorais, elas tiveram então a coragem de confessar isso em público, apesar do público saber o que eles faziam. Era notório, por exemplo, que Zaqueu era um cara que desviava dinheiro ali na coletoria, cobrava mais daqueles que iam pagar os impostos. Era claro que ele usava dessa artimanha. Ele era conhecido entre os judeus, tanto que os judeus detestavam ele, tanto que quando Jesus vai comer com Zaqueu ali, está junto com Zaqueu, os caras ficam ali, os judeus, eles ficam aterrorizados com aquela situação, porque como que Jesus, santo, perfeito, do jeito que é, está junto com esse homem, com esse pecador. Então, confessar aqui esses pecados é, na verdade, reconhecer que realmente há uma transformação em Cristo. E quando nós somos transformados em Cristo, nós confessamos que não mudamos pelas nossas próprias vontades, mas foi Cristo que nos mudou. Por isso que nós confessamos os nossos pecados. E o versículo 19, alguns daqueles homens praticavam artes mágicas. O que é artes mágicas? O que você entende de artes mágicas nos dias de hoje? O que seria artes mágicas? Será que aquele camarada lá no circo que faz o coelho surgir da cartola? Será que é esse tipo de artes mágicas? Claro que não. Artes mágicas são aqueles que mexiam, então trabalhavam, com o sobrenatural, com as coisas que não era para se mexer. E ali haviam então livros, como existem até hoje, livros que ensinavam como fazer tais práticas. E ali então, quando eles conhecem a Jesus, o que eles fazem? Eles queimam esses livros. E é interessante o valor que é colocado ali. Quanto foi o versículo 19? Quanto foi o valor desses livros? Se estimou que os livros valiam quanto? 50 mil denários na sua versão, 50 mil moedas de prata. Qual que é a sua? Peças de prata. Peças de prata. Tem alguém que está diferente disso? Moedas, denários. Você sabe o que é um denário? O que é um denário? O que são 50 moedas de prata? Um denário era o salário estabelecido de um dia de trabalho. Algumas versões trazem dracmas, 50 mil dracmas. O interessante ali não é que alguém foi lá e contou os valores certinho. O interessante é que eles levantaram e, observando aqueles livros sendo queimados, eles falaram: isso aí vale muito dinheiro, cerca de 50 mil moedas de prata. Quem que tinha uma moeda de prata na época? Era como se fosse alguém queimando, queimou lá mais de 50 mil reais. Queimaram agora, tudo em livro que tinha lá, queimaram o valor de 50 mil reais. Foram isso que eles fizeram, queimaram aquilo que eles tinham de valor. Então você percebe que esses também tiveram essa experiência de transformação em Cristo Jesus a tal ponto de abandonar tudo aquilo que eles faziam antes, aquilo que eles confiavam antes. Estar nesse meio, espiritual, espiritismo, estar nesse meio é estar tentando achar respostas, tentando manipular o sobrenatural. Irmão, vocês querem saber onde tem o trabalho de Umbanda, que é a macumba? Vai até Charqueada, na volta, você vem ali perto da usina Costa Pinto, subindo, você vê assim de cada
uns 20, 30 metros, os pratinhos que são abandonados de trabalho ali. Eu passo de bicicleta quando eu vou para a charqueada e eu vejo esses trabalhos ali, além do que naquela rotatória onde a gente faz para ir para casa. Isso é comum. Tentando fazer o quê? Mexer com o sobrenatural. Porque eles querem respostas. Mas quando alguém se converte a Cristo, eles reconhecem que a resposta está em Cristo Jesus. E aí não dependem mais de mexer ou de manipular o que é sobrenatural. Eu tenho um pouco de receio de um crente que fica tentando mexer com o sobrenatural. O sobrenatural não nos cabe, não cabe a nós, não está em nossa alçada, né, mexer com o sobrenatural. Pessoas podem se converter, mas o que nós precisamos entender é que quando alguém tem uma experiência de transformação em Cristo, eles abandonam qualquer tipo de crença, qualquer tipo onde eles podem tentar achar resposta. Eu não acreditava quando eu me converti, e logo quando eu me converti, eu ouvi o pastor Jonas falar que tinha crente que abria para ver o horóscopo do jornal. Na cidade americana tem um jornal liberal e ali sai o horóscopo. Hoje, segunda-feira, né, tem lá o horóscopo. Você touro, não sei o que, você de escorpião, não sei o que. E depois, um tempo, eu também conheci um pastor, o pastor Robert. Fica lá, filho. E eu conheci o pastor Robert e ele disse que uma irmã chegou para ele e perguntou: pastor, que signo que você é? Ele falou: sou leão da tribo de Judá. E eu ficava assim: puxa vida, será que tem crente que não deixa de dar uma lida lá no horóscopo, né? Dar uma ouvida naquilo que o cara da rádio, né, vai falar: olha, hoje o dia está propício, hoje vai ser um dia. Irmãos, quando alguém se converte, ele deve então abandonar tudo isso, porque uma das provas que realmente teve de conversão com Cristo é abandonar qualquer tipo de crença que não seja exclusiva no Evangelho. As nossas respostas, elas estão no Evangelho. Eu não preciso saber o que fulano ou o que ciclano está dizendo, as profecias ou as previsões para 2020, 2021. Quem que previu alguma coisa para 2020 como esse tipo de coisa? Né? Então, ou seja, nós dependemos e andamos na dependência de Cristo. Todos aqueles que tiveram uma experiência com Cristo têm uma experiência que ela se torna visível. No caso do Espírito Santo ali, mas nós também demonstramos isso através de uma vida diferenciada. Mostramos que realmente a nossa confiança está em Cristo Jesus, que nós abandonamos qualquer tipo de crença, qualquer tipo de acréscimo espiritual ou sobrenatural. Nós não precisamos saber o que fulano ou fulana está dizendo, né, a revelar alguma coisa. Nossa confiança está em Cristo Jesus. Todos nós temos, né, que somos transformados, temos uma experiência com Cristo. Nós sabemos que Jesus é soberano e Senhor, inclusive Ele tem poder sobre os demônios. Ninguém ou qualquer coisa pode resistir ao nome do que há, né, do poder que há no nome de Jesus. Tá? Realmente, o inferno estremece com o nome de Jesus. E a gente precisa lembrar disso. Você que é crente, você que é transformado, você que teve uma experiência com Cristo, você tem que lidar e tem que saber que há poder no nome de Jesus. Então você anda confiado neste poder, tá? E que nós possamos, como igreja do Senhor, demonstrar que realmente nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo. Aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles homens, quando Paulo entrou ali, muitas coisas aconteceram, mas aconteceram exclusivamente porque eles tiveram uma experiência transformadora com o Evangelho, uma experiência transformadora com o próprio Jesus Cristo. Amém? Alguns avisos. Sexta-feira, culto de oração na Irmã Marina, 7h30, tá? Via WhatsApp. Sábado, classe com as crianças, né? Tá passando as histórias. Quem vai contar a história desse final de semana? Tá? A Marina?
Então, tem história para as crianças. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, por enquanto via WhatsApp, tá? Classe de adultos e classe de jovens. Luísa, como está a classe de jovens? Participação 100%? Cobra lá, tá? Então acorde o seu menino, a sua menina, viu, Rebeca? E vá participar da escola bíblica dominical. Nunca faltou na sala. Nunca faltou, eu sei. Ok. Você faltou uma vez. Ele faltou? Ele estava em casa como ele faltou. Ele faltou na nossa vez, como caiu a internet. Vou quebrar o galho dele. Mas são esses os avisos. E no domingo, né, às 19h30, o nosso culto online. Tá bom? Se você quiser vir participar do culto, você precisa me avisar para a gente ter um controle aí de 10 a 12 pessoas ali embaixo. Por enquanto. Logo a gente vai estar retornando assim. Mais algum aviso? Não? Parabéns, MCM. Acho que era para ter dado esses parabéns semana passada, mas não dei, acabei esquecendo. Né? A MCM completou mais um ano. E são esses os avisos. Vamos orar para nós encerrarmos o curso. A vaquinha para compra do Cristo. Vaquinha? Já tem já os voluntários que falaram comigo já. Ah, já? Já. Então, a campanha está acontecendo, segundo o Brito, é vaquinha. A vaquinha é uma compra do piso, está acontecendo, então se você não falou, se você vai querer ajudar, então fale com o Brito. Só reforçar a questão da cesta, né? Eu sempre colocando o nome da igreja, porque assim, está sendo uma necessidade maior devido à pandemia, né? Nós não temos beneficiado só pessoas da nossa igreja. Algumas pessoas também que estão passando por necessidade, que a gente fica sabendo, então a igreja tem sido bênção, né? Para várias famílias. Então eu peço que, independente de eu colocar qual produto que é, o que o irmão tiver e puder fazer, eu não vou dar dessas 2 semanas, mas tem pessoas responsáveis que vão estar fazendo isso daí. Ok. Tá? Então, como foi dado o recado aí, né, disso, a gente possa continuar contribuindo com o alimento, informando, então, montando essas cestas básicas, para que a gente continue ajudando aqueles que precisam nesse momento. Então, esses avisos eu quero pedir para que você se coloque de pé e vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Vou pedir para a Cris orar neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, nós te agradecemos pela tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Deus. Quero te agradecer pela provisão do Senhor, ó Deus. Quero te louvar por cada família aqui. Clamar ao Senhor que o Senhor nos deu uma boa noite, ó Pai, e que nós possamos, como servos do Senhor, estar testemunhando de Ti, cada dia mais aprendendo do Teu amor, ó Deus, e falando, Senhor, da Tua bondade, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrados.